Olá, esse é o manual do código-fonte do Sistema de Cadastro de Fornecedores. Então, nesse manual nós vamos explicar alguns detalhes com relação ao VBA. Não vamos explicar como programar um VBA, né? Mas nós vamos dar detalhadamente o que foi feito dentro do VBA e como você pode utilizar isso novamente, tá bom? Em outras aplicações ou até alterar essa aqui. Então, cadastro de fornecedores, você vai clicar 2 vezes sobre ele. Habilitar macros, digitar o seu usuário, aqui está com o padrão ADM 220780, você pode alterar, e nós vamos clicar em acessar base de dados. No acesso à base de dados ele vai aparecer essa tela, que é exatamente o banco de dados do sistema está aqui, né? Então ele estaria todo aqui. Você vai clicar em sistema, você vai clicar, em desenvolvedor, vai clicar em Visual Basic. Aqui já tem uma seção direto Visual Basic. Vou pegar essa senha aqui, tá? Só uma coisa, se você não tiver acesso ao Visual Basic, não estiver aparecendo essa tela aqui, você pode clicar aqui, ó, botão direito, personalizar faixa de opções e vai marcar desenvolvedor aqui. Daí ele vai aparecer essa tela, você vai clicar em Visual Basic, vai vir para essa outra tela aqui. E aqui você vai procurar por cadastro de fornecedores. Clica 2 vezes sobre ele e digita essa senha aqui. Pode copiar e colar, né? E já estão abertos aqui todos os objetos dele. Os formulários e os módulos. Então, primeira coisa nós vamos abrir aqui. Vamos ver aqui. Pode ser direto na agenda de contatos, já direto. Então, na agenda de contatos, o que nós vamos olhando botão por botão aqui para saber como é que ela funciona exatamente. Clicando 2 vezes sobre o incluir, você vai ver que ele chama esses procedimentos. A edição, limpar text box, incluir igual a true, né, que é uma variável, e seta o foco no txt razão social. Então, primeira coisa aqui, vamos dar um botão direito, definição, vamos entender o que ele está falando. Primeira coisa, ele vai chamar uma outra função aqui, que é utilizada em vários lugares, que é habilitar FRM Agenda Contatos. Vamos dar um botão direito sobre ela, definição também. Então ele vai fazer essa execução aqui, ó. O que ele está recebendo como parâmetro? Ele está recebendo um formulário, tipo userform, né? Formulário, onde ele vai declarar uma variável controle, vai pegar todos os controls do formulário, todos os controles. Vai fazer um laço for each entre eles, onde ele vai habilitá-los todos automaticamente. Por que isso? Porque senão eu teria que colocar um por um desses todos os objetos aqui, tipo txt razão social.enable é igual a true, txt cnpj.enable igual a true, e por aí vai. Todos esses objetos eu sou obrigado a fazer. Com aquele loop que a gente estava olhando agora há pouco, vamos clicar aqui de novo, ver o código fonte. Definição. Então, com esse simples código aqui, 4 linhas ali, ele vai fazer um loop por todos eles e vai executar um controle, que é aquele controle que ele está fazendo loop por entre os objetos do formulário, né? E está habilitando eles todos, ok? Vou apertar agora Ctrl Shift F2, ele vai voltar onde eu estava antes. Então eu tenho aqui ele vai continuar então trabalhando, né? Ele vai habilitar o comando incluir, que é o botão incluir.enable igual a, aliás, desabilitar, false incluir, o alterar também, o salvar ele vai habilitar, o excluir ele vai desabilitar, o pesquisar ele vai desabilitar, e o sair ele vai desabilitar. Então, como é que ele fica? Vamos clicar aqui, vamos dar um F5. Você vai clicar em incluir e olha só o que ele fez. Ele desabilitou todos os outros botões e deixou apenas o salvar, para que você possa incluir essa informação ali. Tá bom? Vamos fechar aqui. Ele vai voltar à nossa tela como nós estávamos antes. Ok? Lembrando que aqui ele estava desabilitado. Eu não consigo clicar nos botões todos. Nada, eu não consigo clicar em nada. Quando eu clico em incluir, ele já liberou todos automaticamente, tá bom? Vou fechar aqui um pouquinho. Outra coisa que nós temos aqui
dentro do CNPJ, aliás, vamos continuar aqui vendo botões e depois a gente olha os controles aqui dentro. Vamos clicar em botão alterar, vamos dar o botão direito, ele está usando a função procedimento edição, vou clicar em edição, ele vai habilitar, como a gente tinha visto antes, o habilitar, e vai trabalhar os botões, desabilitar o alterar e o incluir, vai habilitar o salvar, e vai desabilitar o excluir, o pesquisar e o sair, ok? Ctrl Shift F2, a gente não precisa olhar de novo, né, porque ele vai fazer praticamente a mesma coisa que o incluir, porque ele habilita os campos para execução, né? E no botão salvar, duas vezes, ele vai fazer várias coisas agora. Para entender o botão salvar, a primeira coisa que a gente tem que ver é isso aqui, ó. Eu vou clicar sobre qualquer um desses componentes aqui, vou clicar aqui e vou ver o que ele tem aqui, um tag. Esse campo tag é uma etiqueta pro objeto, tá? Você pode colocar o que você quiser ou não colocar nada. A maioria das vezes a gente não coloca nada. Mas nesse caso a gente está usando o tag para dizer qual é a coluna onde ele vai guardar essa informação. Então o tag B é onde ele vai guardar a informação na coluna B. Ok? Olha só. Razão social vai guardar na coluna B. E nós vamos pegar aqui o CNPJ, por exemplo. Você vai ver que ele está gravado na coluna C. E assim todos os objetos, não necessariamente em ordem, obviamente, né? Por exemplo, o CPF ele está gravando na coluna AR, esse CPF. E por aí vai, todos esses campos. Por que a gente faz isso? Para da mesma forma que a gente fez aquele loop do incluir, a gente puder fazer um loop para inserir todos esses dados, para que a gente não tenha que fazer um por um, incluir eles todos. Vamos ver como funciona isso na prática? Outra coisa interessante só para lembrar, tem 12 telefones, então, está vendo aqui o DDD, fone 1, 2, 3, 4, aqui nesses botões ele vai passar para os outros telefones, depois eu vou mostrar para vocês também. Clicando em salvar, inserir text box, você vai passar para ele qual é o objeto, qual é o formulário, FRM gera contatos, né? Vai dizer onde você vai guardar essa informação, porque a função está pedindo isso, tá? Onde você está guardando essa informação, acho que aqui é a linha, e aqui se ele vai incluir ou alterar. Vamos dar o botão direito, definição, para a gente dar uma olhada se é isso mesmo. Então aqui os parâmetros, ó, o formulário onde estão os objetos, a sheet, a planilha onde ele vai guardar essas informações, a coluna código, qual é a coluna que ele vai começar ali a informação, qual é a coluna de código, se é a coluna 1, a coluna 2, coluna 3, em que coluna ele vai guardar o código do cliente, do fornecedor, e se é uma inclusão ou se é uma alteração. Aqui nesse código, ele vai fazer essa inclusão desses dados dentro da planilha. Então a primeira coisa ele vai verificar, se for uma inclusão, ele vai verificar qual é a última linha e vai adicionar mais um. Ok? Esse código aqui ele vai verificar qual é a última linha de qualquer planilha, é muito utilizado esse código aqui, tá? Então é bom até guardar essa informação, só substituindo aqui a L-sheet pelo nome da sua planilha, né? E a coluna código você bota qual é o número da coluna. Então ele sempre vai pegar qual é a última linha de uma planilha, muito interessante, muito utilizado em VBA. Então se ele for uma inclusão, ele vai incluir aqui. Se não for uma inclusão, ele vai pesquisar, que isso aqui é uma função de pesquisa, tá? Onde está o código que eu tenho no formulário? O campo código. O campo código ele está aqui em cima. LBL código, ok? Vou botar onde a gente estava. Então está ali em cima aquele código. Então esse código que ele está pesquisando dentro da planilha do Excel e está dizendo qual é a linha onde ele está. Ele identifica qual é a linha e joga aqui, ó, corrent find.how, que é o número da linha, né? E joga aqui. Depois ele vai fazer aqui sim o loop do formulário. Aqui ele está incluindo essas informações todas com essas linhas, né? Então ele vai fazer um loop por todos os controles que eu tenho. Você vai dar um botão direito aqui, definição. Você vai ver como é que ele está fazendo o loop. Então, se for uma text box e a tag estiver diferente de vazio, ou seja, se ele está indicando qual é a coluna, e se o tipo text box tal, o L-text box não necessariamente é um text box, tá? Pode ser qualquer tipo de componente. Aqui em cima é a variante dele, né? Qual é o número da planilha, qual é o código no campo código e qual é a linha
onde ele vai inserir. Então, a primeira coisa, ele vai verificar se tem tag. A segunda, ele vai verificar se é um text box, se é um combo box, se é um dos dois, tá? Se for um dos dois, então ele vai fazer, senão ele não vai fazer. Então, se for um text box ou se for um combo box, ele vai pegar o nome da planilha que eu estou passando aqui em cima, vai pegar a tag, que é o número da coluna onde eu estou, a linha onde eu estou, e o textbox.text, que é esse aqui que ele está fazendo o loop entre os objetos e está passando ali. Então, por exemplo, o txt razão, ele está passando aqui e está botando na coluna B da tag aqui, da planilha base, né? E está passando essa informação toda dinamicamente, sem ser necessário que eu tenha escrito isso tudo. Por exemplo, sheets.base.range, daí abre aqui B e o número da linha, né? Ponto value igual a txt razão.text. Imagina fazer isso para todos os objetos, tá? Então, nesse caso, ele está fazendo toda a edição e a inserção dos dados diretamente aqui. E else, né? Daí, se não, ele vai pegar aqui. Se for um tipo de text do option button, se for um valor true, no caso a gente não está usando o option button, mas caso fosse, ele passaria o campo, botaria true, no caso, né? Informação, dentro da coluna da mesma forma daquela linha, tá bom? Então, se for um option button, ele vai fazer também um tratamento. Vou dar um Ctrl Shift F2, vamos voltar onde a gente estava. Então, ele vai inserir toda a informação ali. E aqui embaixo ele vai ver também para inserir os telefones, tá? Lembra que a gente tinha falado que são 12? Daí, como no caso são 12, então a gente fez com variáveis. Vai fazer aqui. Se for o incluir ele tiver igual a true, ou seja, for uma inclusão, ele vai pegar aqui worksheets.cell, vai pegar a última linha dele, né? Vai passar ele para essa informação aqui, para essa última linha, e vai inserir os telefones. Aqui ele está passando o código dele, tá? Nesse caso aqui ele está incluindo o código, está pegando qual é a última linha e está botando o código dele. Como a linha primeira é de cabeçalho, então ele vai pegar a última linha, menos 1. Inserir fones. Deve dar o botão direito aqui, definição. Você vai ver que aqui nesse caso, como são várias variáveis e todas elas têm um nome diferente, eu optei por fazer assim. Também tinha outra forma de fazer, mas só que daí não é da coluna, então eu peguei e fiz dessa forma porque era mais rápido eu pegar e dar um copiar e colar diretamente aqui, né? Então, isso aqui seria a forma que seria feito para todos os componentes se fosse daquela outra forma, tá? Então, nesse caso, foi feito de um outro exemplo, de uma outra forma, apenas para... porque foi feito dessa forma, poderia ser feito com loop também, mas só para demonstrar como é feito de outra forma, tá? Então, ele está pegando aqui qual é a planilha que eu estou recebendo, está pegando a coluna onde eu estou, a coluna, o número da linha onde eu estou alterando, e está inserindo aqui o DDD 2, 3, 4 e os fones. Vou dar um Ctrl Shift F2. Você vai então, aqui você incluir os dados aqui, né? Quando for uma inclusão dos dados, vai pegar o código dele também que foi criado aqui e vai jogar dentro do caption do formulário, do label código, ok? Então quando ele gravar esse código, ele vai guardar esses dados lá no número do código. Se não, ele vai inserir os fones se for uma alteração, se não for uma inclusão, ele vai fazer a mesma coisa de inserir os fones, só que ele vai alterar eles. Ele vai ter pesquisado aqui a linha, né? E vai colocar essa informação diretamente daquela linha alterada. Ok? Formulário LBL código, e vai pegar o caption e vai colocar ali também. Vamos dar um Ctrl Shift F2. Vou voltar onde a gente estava. Depois de ter feito a salvar os dados, ele vai alterar eles também, que o razão social vai setar foco nele, no razão social. Ou seja, ele vai pegar e vai entrar no txt razão social e vai colocar posicionado lá o cursor. E depois vai mostrar uma mensagem de registro salvo. Vai aplicar essa função, ls normal, esse procedimento, definição. E nós vamos ver aqui o que ele vai fazer. Primeiro ele vai passar a variável como incluir como false. Ela identifica se eu estou incluindo dados, se eu estou alterando dados. Eu vou alterar ou desabilitar aqui.
Vou executar o desabilitar dados. Ele também vai fazer vai fazer um loop por todos os controles e vai desabilitar em algumas condições. Então, primeiro ele está passando qual é o formulário, aonde eu vou fazer esse loop. Ele vai desabilitar desabilitar o controle. Primeiro ele vai desabilitar ele e depois ele vai verificar. Se ele é um button, ele vai habilitar. Se tiver o nome de FRM botões, ele vai habilitar, que é o frame onde estão os botões. E os labels, ele também vai habilitar normal. Ok? Vamos voltar lá onde a gente estava. Shift 2, ele só habilitou o que era necessário e obrigatório. Okay? E depois ele vai desabilitar o que ele precisa ainda. Ou habilitar. Habilitar o incluir, habilitar o alterar, desabilitar o salvar, apenas para manter um padrão, né? Para ficar bem claro quem está habilitado e quem não está. Vai habilitar o sair. O pesquisa também exibido vai ficar como true, né? Dependendo de como você está. Se o pesquisa já estiver exibido, então ele vai desabilitá-lo. Senão ele vai habilitá-lo. A pesquisa é a tela de pesquisa, que a gente vai ver em seguida, tá? Que ela pode ser chamada a partir desse formulário. Esse aqui é um controle para identificar se ela está chamada já ou não, para evitar problemas. Shift F2, então. Nós vamos voltar aqui. No salvar foi isso. Vamos clicar em agenda de contatos novamente. Vamos clicar em excluir. No excluir eu estou passando para ele qual é a FRM agenda de contatos, estou passando qual é o formulário e também qual é a base de dados. Vou dar um botão direito aqui, em definição, para ver o que ele está fazendo. Então, a primeira coisa ele vai perguntar, confirma a exclusão do registro, ele está usando o message box com VBIS null, né? Que é uma caixa fica uma caixa de confirmação, nesse caso aqui, e o resultado dessa caixa de confirmação é passado para a variável resultado. Tá? Depois a gente vai ver isso na prática também. E o resultado aqui, então, se o resultado for yes, ele vai pesquisar essa informação, vai pesquisar essa linha, ver onde está a linha, e vai excluir essa informação, vai excluir essa linha onde ela está, e vai informar que o registro foi excluído. A gente concluir aqui, a gente vai testar, fazer um debug nele, tá? Vamos voltar aqui em agenda de contatos. O sair, ele vai fazer um load apenas. E pesquisa, vai dar um load nessa tela, né, vai fechar essa tela e vai abrir o pesquisa. Ok? Então vamos ver aqui, dar um F5. Vamos primeiro dar um incluir, então, dar um Ctrl Pause Break, então, para a gente poder ver passo a passo como é que é. Opa. Aqui. Pause Break. Acho melhor a gente ir pelo caminho normal. Vamos marcar ele aqui, porque eu estou executando ele diretamente, né? Eu vou marcar os pontos aqui, ó. Estou clicando sobre ele, clicando 2 vezes sobre o botão e marcando aqui nesse canto para marcar a linha de debug onde ele vai parar essa informação, para que a gente possa testar um por um desses botões. O excluir a pesquisa eu não vou abrir porque não é tão importante, ok? Vou clicar aqui, F5. Então, quando eu clicar em incluir, vai abrir aqui a edição, vou dar F8, ele vai aqui, ó, habilitar os contatos, então ele vai pegar e vai entrar no loop, ó, não tem nada ainda, ele vai pegar aqui e vai começar a habilitá-los. Controle, tá vendo? Ele está então habilitando o FRM botões. Vamos lá, próximo, vou pegar aqui de novo, ele vai pegar o label 1 e vai habilitá-lo. E assim ele vai passar por todos os componentes que eu tenho ali para habilitar esses controles, ok? Vou marcar aqui embaixo, dar um F5 e um F8 para ele voltar onde ele estava. Ele vai agora habilitar os botões todos. Opa. E pronto. E agora ele vai limpar os dados da agenda. Mesma coisa do anterior, ele vai pegar o controle aqui, que eu tenho, e vai, se for um text box, ele vai entrar aqui e vai limpá-lo. Ok? Então vou pegar o name dele, por exemplo, para te mostrar, FRM botões. Quando ele entrar aqui, no F5, ele vai pegar o nome dele, ó, TXT razão social. Então ele vai limpar a informação que eu tenho dentro dele.
Ok. Vou marcar aqui F5. E também vai passar como branco o LBL código, ou seja, o código dele vai ficar em branco. Vou passar um F8 aqui. Shift F8, F8. Vou incluir igual a true. Vai citar a razão social como inicial. Na F5. Então está aqui o TXT razão social marcado como inicial. Vamos colocar o nome de um fornecedor. Ok. E vamos dar um salvar agora. Eu cliquei em salvar. Vai ser executado esse código. Vou dar um F8. Então agora vamos ver o que ele está fazendo. Primeira coisa, ele passou como incluir como verdadeiro. Quando eu cliquei no botão incluir, ele já colocou essa variável como verdadeiro, para ela cair aqui dentro. Então ele vai pegar e vai ver qual é a última linha, né? Vai ver esse código aqui, identifica qual é a última linha. Interrogação, e a gente consegue saber que é a linha 1. Ele vai botar mais um, que é a primeira linha de cabeçalho. E ele vai passar por essa variável. E ficou a última linha como a 2. Agora ele vai passar no formulário e vai começar a inserir esses dados. Então ele vai pegar todos os controles e vai começar aqui. Controle, vai clicar em inserir, vai entrar em inserir e vai começar a fazer o loop entre eles. Ó, vai passar o loop e vai começar a inserir esses dados. Vou marcar aqui quando ele inserir, quando ele entrar, ok? Então ele vai ver se a tag está diferente de branco. Está diferente de branco. Qual é a tag dele? A tag é B, é a razão social que a gente tinha visto. Ele vai verificar se é um text box ou se é um combo box e vai inserir essa informação aqui. Olha só. Ok? Então ele está pegando isso aqui. Vou até pegar vou botar um address aqui para a gente poder ver. Ó. E vai identificar que ele está inserindo na célula B2 os dados que eu tiver no componente razão social, que é essa informação aqui. Ok? Então ele vai inserir essa informação ali e vai passar para o próximo campo e assim por diante até concluir todos eles. Vou dar um F5 aqui para ele passar do loop. Vai verificar se ele está em modo de inclusão de novo. Vai passar qual é o código do cliente, no caso que ele vai colocar no fornecedor, vai botar a última linha -1 e vai inserir os telefones. Nos fones ele só vai inserir os dados mesmo, olha, se tivesse os fones ele ia passando por essas colunas os dados, a informação. Ele vai pegar aqui o nome da planilha, vou botar aqui também para mostrar. Ponto address. Então aqui qual é o endereço que ele está montando? Ele está montando o nome da planilha, que é a planilha base, e o Z2, ok? Ele está passando essa informação aqui. Agora ele vai pegar o código, que é o código 1 no caso, e vai passar no formulário, dá um ok, vai citar o foco na razão social, vai dizer que está salvo, ok? Vai desabilitar e habilitar as informações, aqui ele vai desabilitar, que é aquele mesmo que a gente tinha falado antes, que ele vai entrar aqui e vai desabilitar todos eles, ou habilitados conforme a instrução, F5. E agora ele vai habilitar novamente os botões, vai verificar se pesquisar está exibido ou não está, e vai fechar essa informação e marcar como registro escolhidos falso também é importante outra variável também. Então vamos ver como é que ficou. Então ele agora desabilitou os campos todos do cadastro e a informação já está na nossa base de dados, certo? Vamos clicar em alterar agora. Vamos clicar em alterar, vamos clicar aqui, F8, e aqui nós vamos, primeira coisa, ele vai habilitar os campos que a gente já tinha visto, ele vai fazer um loop entre todos eles. Agora ele vai habilitar todos eles, os campos, dá um ok. Habilitou todos os nossos campos para que a gente possa digitar o resto que falta. Ele também tem validação de CNPJ que a gente vai poder ver depois. Opa. No F5 aqui. Ele também tem a validação e também tem a formatação do CNPJ. Se eu digitasse um errado aqui, alguma coisa, ele já ia avisar que estava errado também, já ia limpar para eu poder digitar de novo.
Eu nem me lembro qual é o número do CNPJ que eu tinha botado. Não sei também. Mas tudo bem, mas já mostrou ali que não funciona. Então aqui, o contato, daí você vai botar o nome dos contatos que você tiver. Os fones, se você quiser digitar os fones aqui. Se quiser, você pode alterar aqui também, ó. Por exemplo, eu quero digitar o 5, tem 5 fones lá. Qualquer coisa. Ok? Quando eu clicar aqui, ó, tá vendo que as variáveis ele guarda elas todas corretamente. Ok? Aqui o e-mail, por exemplo. E-mail 2. Isso aqui é só uma formatação, tá? Tá? E por aí vai. Aqui também outra coisa interessante é que quando eu digitar o CEP, ele já vai buscar automaticamente as informações do endereço, tá? Então qualquer código que você colocar aqui, ele já vai buscar automaticamente as informações a partir do CEP digitado usando o Web Service, ok? Aqui você vai botar os dados bancários também. CNPJ também. E as informações, caso seja necessário. Ok? Aqui ele não é. Aqui ele joga. Você pode escrever em maiúsculo, minúsculo, como você quiser. Ok? Porque é um texto longo. Vamos clicar em salvar agora. Quando eu cliquei em salvar, ele vai vir aqui de novo no salvar, né? E vai fazer a mesma coisa que a gente tinha visto antes. A única diferença é que ele vai cair num outro loop. Vai clicar aqui, vai identificar onde é que está a linha, né? E vai alterar as informações. Mas basicamente é a mesma coisa. Depois ele vai cair aqui no else e vai inserir essas informações na linha também que foi inserida, tá? Então ele vai inserir os fones aqui naquela linha e vai guardar o código do formulário, como estava antes. Vai setar o foco na razão social, dar uma mensagem que está salvo. Vai setar a variável excluído como falso também. E vai guardar todas essas informações aqui dentro da nossa base de dados. Tá bom? Então quando a gente vai olhar aqui, as informações vão estar todas aqui dentro do nosso banco de dados. Ok? Voltando então, a gente tem no botão excluir. Eu vou incluir um novo aqui, porque vamos deixar aquele como teste. Teste, salvar. Vou tirar o salvar, já deu aqui. E vamos clicar em excluir. Então no excluir ele vai pegar e vai entrar aqui, ó. Confirma a exclusão do registro? Sim. Então se o resultado dessa pesquisa aqui for sim, VB/Yes igual a 6, certo? Então ele vai fazer uma pesquisa usando o current find aqui, onde ele vai pesquisar por esse código do formulário que eu tenho lá. Vai identificar que é a linha, né? A linha que ele está querendo apagar, né? Aqui lembrando que ele traz a linha. Ele vai o código, né? E aqui ele vai trazer qual é a linha. Agora ele retornou qual é a linha onde eu estou apagando ele, né? currentfind.how, que é a linha 3, e vai deletar essa informação. Ele vai selecionar essa informação aqui, ó. Vamos botar how, address. Então ele está fazendo essa consulta aqui, linha 3 até a linha 3, ele vai deletar essa informação e vai dar como registro excluído. Não, ok, voltar lá, vai limpar os text box todos, como a gente tinha visto antes, dar como excluído true, né? E vai fechar o formulário. Ok? Então é isso que ele faz. F5 novamente. Então a gente já viu todos os componentes, a gente vai dar uma olhada agora no interno dos códigos que ele faz dentro do código fonte ali. Então, aqui dentro dos componentes. No CNPJ, então, clicando 2 vezes, você vai poder ver aqui quais são os formulários
que nós temos aqui, ou quais são as informações que nós temos. Então ele vai fazer uma formatação do CNPJ, deixa eu ver se é no EXIT, no KeyPress. No KeyPress, então ele vai fazer uma validação do CNPJ, verificando primeiro max length, ele vai passar para 18, ou seja, só pode digitar 18, e depois ele vai fazer aqui todos os cálculos, que eu não vou explicar aqui, né, mas vai fazer todos os cálculos e vai validar vai fazer toda a formatação aqui, tá? Essa formatação eu peguei mesmo na internet, tá? Não tem muita dificuldade aqui também, né? Mas ele faz toda essa formatação aqui, para, à medida que você for digitando, ele já vai preenchendo com ponto e com barra e traço, ok? Mesma coisa pro CPF. Digitar o CPF no KeyPress, eu tenho essa formatação também. Ele também faz toda a formatação. À medida que eu for digitando, então ele vai verificando a posição dos caracteres e vai colocando o ponto ou o traço. Voltando no traço, voltando aqui então. Temos também no CNPJ, quando ele faz a saída dos dados, ele vai fazer aqui um replace, vai tirar todos os pontos e traços, para que ele passe na função valida CNPJ, botamos aqui em definição, ele vai fazer todos esses cálculos aqui, são os cálculos de validação de CNPJ, e vai verificar se essa informação está coerente, está correta. Mesma coisa para o CPF, tá? Então está todo organizado aqui o código, se quiser debugar para dar uma olhada com relação a ele, é só marcar ele aqui, e quando você sair do campo, ele já vem direto para esse campo, você pode vir passando um por um para olhar o código fonte, para olhar e entender mais ainda. Ok? Outra coisa aqui é o botãozinho de passar para a próxima variável. Então, quando você clica para passar para a próxima variável, ele vê a posição que você está e vai preenchendo aqui o caption do DDD, né? DDD mais o número do telefone, mais a posição do fone, que é aquela posição do telefone, né? Mais 3, mais 4, mais 5, de acordo com o registro. Então, se eu estou na posição 1 e cliquei na seta, ele vai passar 1 mais 3, ou seja, posição 4. Então, vai ficar 1, 2, 3, cliquei no botão, 4, 5, 6. E por aí vai. Por isso que tem esses mais 3, mais 4, mais 5. E aqui ele verifica, se a posição do fone for 4, então, essas variáveis são passadas para esses componentes. Se for 7, essas variáveis. Se for 10, essas variáveis. Ok? E se clicar no anterior, que é a mesma coisa, ele vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Menos 3, menos 2 e menos 1. E também vai verificar a posição do fone e vai passar as variáveis ali. Ok? Outra coisa que ele faz ali, que é a parte interessante também que eu acho, que é o CEP. Cliquei 2 vezes sobre o CEP. Quando ele sair, aqui está no comando, na função exit, né, no procedimento onExit, ou seja, onde ele sair, ele vai preencher esses dados. Vamos clicar aqui primeiro, ó, definição. O que ele está fazendo? Eu tenho lá dentro do Excel uma planilha onde eu tenho web service. Então ele vai pegar e vai montar aqui, ó, qual é a consulta. Ele está limpando o lugar onde ele está guardando a consulta, está pegando esse CEP, que eu estou passando aqui, e está passando aqui, ó, com esse código fonte aqui, que foi feito a partir de uma gravação de macro. Ele está pegando qual é o código, qual é o XML map, né, que seja a consulta XML que eu estou fazendo no sistema, numa URL qualquer. E aqui ele está importando essa informação. Ó. Ele está pegando aqui da republicavirtual.com.br, que é um serviço web, né? Está pegando o web CEP e está passando qual é o número do CEP que eu tenho. E está importando esses dados para consulta A1, para planilha consulta A1. Então, aqui, dentro do Excel, ele vai jogar essas informações aqui dentro, olha. Aqui vamos ver aqui, conexões. Vamos ver o WebCep, propriedades. E aqui está a informação dele, olha. Essa aqui é a consulta que ele faz, tá? Então foi criado uma consulta XML, onde foi colocado esse código aqui, né? E daí esse código, eu estou aplicando, executando ele dentro do código fonte do VBA, onde ele vai trazer essas informações, preencher na planilha, e depois, F2 novamente, ele vai preencher o endereço assim que aquela planilha estiver preenchida.
Então ele vai pegar os dados ali, ó, do logradouro, ele vai pegar na planilha consulta e vai pegar esses dados ali, as linhas de acordo com cada um deles, o bairro, a cidade e a UF, e vai setar o número para que ele possa ser preenchido, ok? Então aqui foi. Na tela principal nós temos os botões que vão fazer acesso a eles. Você vai fazer simplesmente um pesquisa.show aqui, usuários.show, cadastro de contatos.show, tudo por aí, né? Diretamente acesso de base de dados, daí ele vai botar application visible on true, ou seja, vai habilitar a aplicação. Vai ativar a planilha, o arquivo onde a gente está, vai desproteger a planilha, a pasta de trabalho, vai habilitar a base, vai mostrar a base novamente, selecioná-la, ativar novamente, porque pode ter dado algum probleminha, e vai ocultar a agenda principal, vai ocultar esse aqui. Então cliquei aqui e ele vai mostrar o Excel novamente. Ok? Cadastro de usuários, ele vai mostrar o cadastro de usuários novamente. Então vamos passar aqui para o próximo. No login, você vai digitar aqui usuário e senha, botão direito aqui, ver qual é a função que ele está usando, que ele está fazendo na função. Ele está fazendo uma busca dentro da planilha usuários pelo campo que eu tenho lá de text lá, do usuário. E daí nessa função ele vai verificar se ela está vazio, né? Se o usuário não está diferente de vazio, e se a senha está correta. Se a senha aqui está correta, está igual à senha que eu tenho lá. A senha que foi digitada igual àquela outra senha. Então ele vai fazer um load, vai fechar ela e vai mostrar a agenda principal. Daí, se não, o resultado está incorreto. Tentar novamente, sim ou não. Se for sim, seta foco. Se não, ele vai fechar tudo. Ok? Na pesquisa, que pode ser acessada a partir daqueles botões do cadastro da planilha principal, você vai poder fazer o seguinte. Você vai abrir ele aqui, né? Você vai digitar os dados aqui automaticamente, né? Quando ele abrir a planilha, deixa eu mostrar aqui para você. Formulário, Activate. Então ele vai preencher a OF, dando definição aqui. Ele vai fazer uma consulta no banco de dados. Para fazer essa consulta aqui, preciso de um pouco mais de aula. Tenho até um curso que eu quero criar ali de consulta banco de dados dentro do Excel, onde ele vai fazer assim, o seguinte, ele vai criar uma conexão com o banco, tá? O banco, no caso, é o Excel. Vai verificar qual é a versão do Excel que ele está usando, se é a versão 11, se é a versão 12, e vai fazer essa conexão de acordo com a versão do Excel que ele está usando. Vai abrir então essa conexão e vai fazer essa consulta. Selecionar todas as UFs da base de dados ordenado pela UF. Aqui ele vai consultar e vai abrir essa conexão. E aqui nesse loop ele vai pegar e vai olhar se tem dados dentro da consulta que ele fez, né? E vai pegar essas informações, vai adicionar no CBUF, que é esse componente aqui. Então ele vai botar todas as UFs que eu tenho lá cadastradas, registradas para cada um dos contatos, tá? De forma que ele não se repitam também, usando aquele cláusula distinct. Tá? Então nós temos também o CMB cidade, que também é preenchido da mesma forma. Vamos dar F2, né? Preencher cidade, que é onde ele vai, ao ativar o formulário, ele vai preencher também. Clicar em definição. Mesma consulta, ele vai abrir a conexão, verificar a versão, consultar o distinto das cidades, ou seja, sem repetição, a partir da planilha base, ordenado por cidade. Vai abrir a conexão e, se tiver informação, ele vai inserir essas informações dentro da CMB cidade. Vai dar um add item e vai inserir essas informações ali. Ok? Deixa eu ver aqui. Activate. Opa. Estava lá no...
Deixa eu voltar no Activate onde a gente estava antes. Então ele abriu o formulário, fez isso, buscou todas as... aliás, não sei, abrir o formulário é outro. Não. Tá, vamos continuar aqui como a gente estava. Então ele vai preencher essas informações do UF, da cidade, da ordem também da mesma forma. Ok? E também da atividade. Então quando ele fizer o login, entrar nesse formulário, que aqui ele vai preencher a UF, a cidade, vai filtrar as informações e vai pesquisar exibido, tá bom? Então se tiver pesquisa exibido igual a falsa, então ele vai filtrar. Senão ele não vai. Ok? Que é aquela outra variável que a gente tinha olhado antes. Vamos clicar aqui em filtrar, definição. Ele vai fazer essa consulta aqui, ó. Vai verificar se tem alguma ordenação de dados. Primeiro ele vai preencher o record set. Vamos começar por aqui. Ele vai chamar essa função. Record set é onde ele vai trazer essas informações. Buscar a consulta. Na definição aqui. Ele vai, de novo, criar a conexão. Fazer uma consulta direta na base de dados. E vai montar a cláusula where. Aqui no cláusula where ele vai verificar por todos aqueles campos que a gente tinha. Ele vai pesquisar, por exemplo, pelos fones, pelo nome e razão social, no caso, né? Pelas atividades. Aqui ele está incluindo todas as atividades dele, está inserindo todas as atividades no where, e vai montar a cláusula também de acordo com a UF e a cidade. Então ele vai montando essas informações, se estiverem diferentes de vazias, e aqui no final ele vai montar essa consulta toda, vai ter o SQL pronto com todas as consultas inseridas, e vai abrir esse SQL aqui e vai executar aqui dentro essa consulta. Depois vai passar essa consulta diretamente para o record set. Para preencher o record set, vai voltar para essa outra tela aqui, para esse outro procedimento aqui, e daí vai ordenar ou não essa informação, ver a quantidade de registros que ele retornou, vai ver qual é o índice e ordenar essa informação, ok? Vai ordenar ele então. Tá, e aqui ele vai pegar essas informações e vai botar todas num array para que elas possam ser mostradas dentro daquele componente que a gente tem, que é a lista. Então ele vai inserir dentro da lista essas informações aqui dentro desse código. Então ele vai trocar a linha por colunas no array, atribuir o array ao listbox, e por aí vai, ele vai inserir todas essas informações. Vamos ver na prática como funciona então. Então a primeira coisa que ele vai fazer é trazer toda a informação aqui. Ele já vai preencher automaticamente a atividade. E à medida que eu digitar, por exemplo, eu digitei aqui, vou dar um Ctrl Pause Break aqui. Clicar em... Opa! Deixa eu voltar para o código aqui. Vou marcar ele que quando eu filtrar, eu quero que ele seja aberto para mim. Clicar em pesquisar, F5 novamente. Vamos digitar qualquer coisa aqui, um A, filtrar. Ele vai executar esse código aqui então. Ele vai abrir o record set, vai verificar qual é o seu Excel, criar a conexão, vai abrir conexão e vai começar a montar a consulta. Por exemplo, select asterisco from base. Daí vai verificar quem está vazio e quem não está. Monta coluna, monta cláusula. Então aqui dentro ele está passando o código, o name, o código, né? Ele vai entrar nessa outra função e vai verificar se o componente está vazio. Se ele estiver diferente de vazio, ele vai inserir essa informação. Se não, ele vai passar para o próximo. Esse não está vazio. Então ele vai entrar aqui, vai verificar se o SQL está vazio ali no caso. Caso está, ele vai inserir o where e vai botar uma razão social, contenha A. Então ele vai aparecer assim, ó, uppercase, razão social, seja, tenha o A digitado dentro desse campo. Vamos sair daqui. E agora ele vai preenchendo todos esses campos também, né? Inclusive atividades, vai ver se tem alguma atividade também marcada, vai ver se tem alguma delas selecionadas. Se tivesse, ele já ia inserir também na cláusula where também, aqui dentro. Mesma coisa ele vai montar para UF, cidade,
e os outros campos todos que nós temos lá. Se ele não tiver mais nada, esse SQL-where, que é a outra variável, não tiver vazio, então ele vai pegar o select from base e vai inserir o where e as cláusulas que ele tinha ali de consulta. Então ficou select asterisco from base quando o razão social tiver um A digitado. Então ele vai montar agora o record set, vai fazer o cursor aqui, fechar a base, setar o record set para ele, voltar aqui, vai montar e vai verificar se tem algum sorte, ou seja, se eu selecionei alguma classificação para os dados, se não ele vai inserir sorte pelo código, vai verificar a quantidade de linhas que eu tenho, de colunas no caso, vai ordenar ele agora, vai ordenar o campo por aquele campo ali, vai inserir todos eles dentro do ordenar por, né? Todos aqueles campos que ele permite ordenar, ele vai inserir ali também, ele sempre faz isso. Ele vai filtrar por esse campo aqui, por aquele campo lá, list index, selecionar o primeiro, e agora ele vai começar a preencher todas essas informações aqui dentro do filtro, dentro da nossa tabela, tá? Então nessa informação agora ele está pegando cada um dos itens e está passando eles dentro do list, tá? Voltando aqui, dá um F5, vai ver quantos itens tem na lista e vai colocar no label dizendo quantos itens foram encontrados, no caso um registro encontrado, montando aqui quantidade, né? E registros encontrados, sempre -1 por causa do cabeçalho. Não fez executar, sair, e agora a informação já está lá. Vou mostrar aqui então, pesquisa. Tá? Então quando eu digitei o A, foi isso que aconteceu. Ele veio aqui, entrou no filtrar e fez toda aquela consulta para mostrar essa informação. Se eu digitasse alguma informação que eu não tenho ali na razão social, por exemplo B, ele não ia trazer nada. Tá? Ou guia do Excel, qualquer coisa que você digitar, ele vai pesquisar dentro daquelas variáveis, tá bom? Contato, qualquer coisa. Ou filtrar diretamente, ou filtrar por atividade, ou filtrar pelo F da cidade. E aqui você pode ordenar essas informações também daquela forma como eu mostrei. Outra função que ele tem também é o exportar. Quando eu clicar em exportar aqui, da mesma forma, ele vai preencher o record set, vai criar um novo workbook, ou seja, uma nova planilha, nova pasta de trabalho, e vai inserir todos esses dados dentro desse novo workbook. E depois vai ativá-lo. Então vamos ver aqui um por um, vamos ver como é que ele faz então. Pesquisar, exportar, ele vai criar o record set, vai preencher com as informações que eu tenho da consulta, que a gente tinha feito antes, né? Então a mesma consulta que ele fez antes, ele vai preencher o record set, que é aquele campo que ele está fazendo a consulta ali, vai trazer todas aquelas informações que eu tenho. Vai criar nova pasta de trabalho, até criou aqui no cantinho, dá um OK aqui mesmo, e ele vai começar a inserir todas essas informações um por um de todos os campos que eu tenho ali, todos os fields, né, que eu tenho do record set, cabeçalho e os campos todos. Ele está inserindo um por um e passando essas informações dentro do próprio Excel. Esse aqui é bastante interessante, esse cálculo, essa simples consulta, porque ele está fazendo com offset e está colocando para as colunas para o lado, à medida que eles vão sendo inseridos os campos. Então ele insere na vertical, né, esses dados, depois na horizontal. No F5, vou copiar esses dados, vamos fechar, F5, tá? Vou copiar esses dados para o record set, então, e vai ativar a planilha para onde ele exportou essas informações. Então está aqui todas as informações que foram exportadas ali certinho, ok? Não sei porque que deu aquele F10 ali, mas deve ter sido porque tanto dá um Ctrl Pause Break ali que eu tinha dito que não podia, tá? Não sair aqui, F5. E tem também a tela onde a gente vai fazer o cadastro do login. Login, usuários. Vou dar um F5 aqui, você vai ver que o cadastro ele é parecido com aquele cadastro que a gente já tem. Tem um incluir que vai habilitar os campos, excluir, alterar e sair. Vamos ver um por um.
No incluir ele vai habilitar a edição, que é habilitar os campos que a gente já tinha visto, limpar os text box. No excluir ele vai excluir, vai identificar onde é que está a linha e vai excluir a informação. É a mesma coisa do outro, então ele só vai perguntar se deseja mesmo excluir, vai localizar, se for assim ele vai localizar aquele campo, né? E vai excluir aquela linha. Então está vendo que muita coisa quando a gente trabalha com formulários são parecidos. Habilitar os usuários novamente, ou seja, habilitar os campos todos, e depois vai mandar o campo para edição, vai habilitar os campos, aqui ó, habilitar os usuários, né, habilitar a frame usuários, habilitando todos os componentes conforme a gente tinha visto no outro. Então ele é bastante reutilizável. O mesmo código que eu usei no formulário principal, eu usei nesse formulário pequenininho, tá? Exatamente o mesmo código. Clicar em salvar. Mesma coisa, ele vai inserir o controle, então ele vai no botão direito aqui, ele vai inserir todas as informações à medida que ele for, que ele vierem passando os campos ali. Então você vai ver se está incluindo, né, a informação aqui. Se for uma inclusão, ele não vai procurar, se for ele vai procurar, se for uma alteração, né, ele vai procurar essa informação aqui. E depois vai dar um for each por todos os componentes, inserindo os dados de acordo com aquelas tags que a gente já tinha visto. Se a tag estiver diferente de vazio, e se for um componente text ou combo box, ele vai inserir. Como eu disse, ele é semelhante àquele que a gente já tinha visto. É o mesmo código que a gente tinha olhado antes. É o que ele utiliza para inserir essas informações aqui também. O cancelar só vai desabilitar os campos, vai voltar para a situação normal dele, dita normal do formulário, habilitando e desabilitando os campos. Ok? E aqui o formulário, mesma coisa, quando ele vai abrir esse formulário aqui, ele vai dar um pesquisar, ele vai fazer também uma consulta, preenchendo o record set com as informações que eu tenho desse outro componente. Então ele vai pegar e vai fazer uma consulta em usuários, é bem parecido com aquele também que a gente tem, até poderíamos ter passado aqui a planilha por aqui, mas só que tem outros campos que eles não são iguais, né? Então ele vai fazer a consulta para os usuários e vai trazer todos os usuários nesse record set e vai retornar ele aqui no retorno da função. Ok? Daí desse record set ele vai pegar essas informações e vai inserir, como a gente tinha falado antes, uma lista, que é esse código aqui, onde ele vai inserir campo a campo, inserir inclusive o cabeçalho, incluindo nesse campo aqui. E quando der um duplo clique, ele vai abrir o formulário, né? Ele vai entrar nessa função aqui, abrir o formulário, e vai pesquisar onde está esse código dentro da planilha e vai trazer essas informações todas para dentro do sistema. Aqui onde ele vai buscar os dados do controle, buscar os dados e vai preencher todos eles da mesma forma como a gente tinha visto o anterior. Ok? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato também. Isso aqui é só um simples formulário que é chamado quando você clica duas vezes sobre o módulo principal, né? Então se você clicar duas vezes aqui em algum lugar, ele vai chamar um sobre, que é esse aqui, que foi criado simplesmente com um image, né? Subir imagem ali e botar os nossos dados. Aqui os nossos dados, se quiser entrar em contato conosco, né? Guia do Excel.consultoria/consultoria em Excel, pode entrar em contato quando precisar, ou no Guia do Excel, ou no Loja Guia do Excel, pode entrar em contato com os nossos e-mails e telefones. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter adquirido esse produto e até a próxima.